Bom dia para todos. Estou fazendo uma live, mais uma live. Tive uns dias sem fazer live, porque eu fui no congresso. E da Mi, foi uma bênção. E depois a gente... Tá mais ou menos assim. E também outros problemas em casa, e assim a gente foi resolvendo e acabei não fazendo live. Bem, para quem está chegando de novo no canal, caindo de paraquedas, sou Elias Ramos. Esse é um canal evangélico, a gente fala de Deus, das experiências que nós tivemos com Deus. E você que não é evangélico, esteja à vontade. Pode ser espírita, católico, ortodoxo, ou qualquer outra religião, budista. Esteja à vontade, Deus não faz exceção de pessoas. Só que o cerne central dessa live é falar de Deus, conforme os evangelhos falam, tá? Eu peço que não fique magoado, que às vezes pode entrar em alguma questão que vocês não concordem, mas aqui é um canal evangélico. Bem, Santo Deus, bendito Pai, peço que venha abençoando a todos que vão ver essa live, quando ver. Abençoe as famílias que têm que ser posto na terra, homem, mulher, pai, filho, mãe, tio, avós, sobrinhos, sobrinhas e assim por diante. Abençoe, Senhor, meu Deus, todas as famílias, repreende todos os demônios, todas as coisas que tentam impedir que as famílias sejam abençoadas. Abençoe a vida de todos financeiramente, fisicamente, suas mentes, seus relacionamentos, seus negócios, Pai. Em nome de Senhor Jesus. Abençoe o Brasil e repreenda as políticas negativas que tem aí nesse Congresso, nesses tribunais, nesses executivos, legislativo, executivo e judiciário, Pai, que é contrário à tua palavra. Abençoe, Senhor, o mundo para ter paz. Embora que a gente sabemos que tem tambores de guerra no mundo todo. Há 2 anos atrás, começou os tambores em um ritmo mais rápido. E hoje a gente está vendo os tambores com ritmo bem compassado, bem rápido. Tambores de guerra. Mas abençoe o teu povo que crê em ti. Visite os hospitais, Senhor. Vem curando os enfermos, os aleijados, coxos, enfermos de doença, de câncer, doença nos ossos, doença da mente, doenças, tumores diversos espalhados pelo corpo, vem curando, Senhor. Usa os médicos, mas também cure, Senhor. Em teu nome eu te peço. Tua obra, tu pode fazer os milagres, se assim tu quiseres. Existem as cadeias, liberte aqueles que é para ser libertado, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço. Abençoe tua igreja e que aqueles que não são teu, igrejas que foram levantadas aí que não te pertencem, igrejas que levam o evangelho distorpado, Senhor, venha fechando, mas aquelas que levam o evangelho verdadeiro, genuíno, de paz e amor, possa permanecer de pé. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler em João 21, versículo 15 em diante, e depois vou contar as visões da madrugada que o Senhor me deu. O Senhor tem me dado visões do dia, de madrugada, todas as vezes. Toda madrugada eu acordo 3h28, 3h22, ou 10 para as 3. O Senhor me desperta para orar e às vezes me dá visões. E Deus me tocou para contar as visões para vocês despertar. Que às vezes são visões que vocês pensam que é coisa da mente. Tem muita gente com dons aí e não sabe que os dons é para interceder, para orar. Eu demorei para entender isso muitas das vezes. Para orar pelas pessoas, orar, são coisas espirituais. Mas vamos lá, para a gente ficar também na palavra, né? Aqui em João
21, versículo 15 em diante, fala assim: Pedro é interrogado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a terceira vez a eles, aos discípulos, ali no mar foi onde? Junto ao mar de Tiberíades, da Galileia. Jesus apareceu, eles foram pescar. Quem foi pescar foi Simão Pedro, que pediu que ia pescar, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Então eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E quando chegaram de manhã cedo, viu um homem na praia, perguntando se tinha peixe. Eles disseram que não. Ele disse: jogue a rede do lado direito e vocês vão encontrar peixe. Eles jogaram, encontraram muito peixe e João falou: é Jesus. Aí eles compreenderam que era Jesus. Arrastaram os peixes, a rede com 153 peixes, e não se rompeu. Foi levado até a praia, arrastado até a praia, encontraram Jesus, uma fogueira, alguns peixes já na brasa e o pão. Eu estou fazendo um resumo do capítulo 21. Aí agora vou continuar no versículo 15. Depois disso, teres comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-te mais do que estes e outros? No grego, Jesus perguntou: me ágate, Pedro. E Pedro fala felicio. Ágate é amor de Deus. Felicio é amor de amigo. Quando Pedro fala assim, eu te amo, ele fala te felicio. Quando Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Tu me ágate, Pedro. É amor de Deus. O nosso português não distingue o amor, sim nos verbos, né? Mas no grego há uma distinção quando você fala um tipo de amor, se é ero, se é amor de Deus, se é amor de amigo, se é amor de pai, se é amor de mãe. Há uma distinção muito grande na hora de escrever. A forma de escrever, os radicais é diferente. Então, eu só estou dando uma pincelada para vocês entenderem por que Jesus fez aquela pergunta a Pedro e ele respondeu 3 vezes. Vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-te mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta meus cordeirinhos. Tomou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me ágate? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Felicio. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes. Respondeu-se: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andava para onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderá a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Eu vou parar até aqui. Quem quiser, abre a sua Bíblia e lê o resto. Aqui fala, né? Estenderá as tuas mãos e cingirá quando verdade te digo. Que quando era mais moço, tu cingia a ti mesmo e andava para onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aqui fala da forma que Pedro ia morrer, né? E para glorificar o nome de Deus. Mas aqui eu quero expor, muitas vezes quando a gente se converte ao Senhor, a gente tem uma mente que queremos ficar no nosso bem-estar, né? A nossa modo de viver, continuar a nossa vidinha. E muitas das vezes Deus tem uns planos para nós diferentes. Quer levar a gente para onde a gente não quer ir, quer tirar a gente dessa comunidade, dessa vida estagnada que a gente fica. Nós nascemos e fomos criados no mesmo lugar. Às vezes Deus quer te levar para um outro país, um outro estado, para fazer a obra dele.
E muitas das vezes você não quer sair daquela vidinha, né? Às vezes Deus quer te fazer um intercessor, um cuidador, uma árvore que possa as pessoas ficarem embaixo dela, ser abrigada do sol e do vento na sua copa, né? A árvore grande, uma copa grande, abriga-se os pássaros, os animais embaixo dela. Às vezes Deus quer te fazer uma árvore para trazer as pessoas se abrigar embaixo da sua sombra, da sua intercessão, da sua organização, dos seus cuidados, às vezes até financeiro. Deus pode te usar assim. Você é uma árvore frondosa, mas na virtude do Espírito Santo, dá frutos. Frutos. E às vezes você não quer. Às vezes você quer ser só um arbustozinho pequenininho. Às vezes você não quer ir para onde Deus mandar. Deus já quer te preparar, quer te enviar como mensageiro. Olha só, ali em Atos dos Apóstolos, com a perseguição da igreja, os que estavam em Jerusalém fugiram por causa da perseguição e foi para Antioquia, outros foram para Ásia, outros foram para várias regiões, África, Egito e assim vai. E o evangelho se propagou. Deus permitiu a perseguição para os discípulos dispensarem e levar o evangelho para todas as pessoas, porque era necessário o evangelho sair de Jerusalém. Não só por... Aqui eu tenho meu Torá, eu estou com outra Bíblia aqui. Aqui é o Torá. Aí o que é que acontece? E às vezes Deus quer te chamar você para você fazer uma obra específica em outro lugar. No norte, como ele já falou que ele levaria para o norte. Esse norte pode ser muitos outros lugares. Às vezes a gente quer ficar... Eu moro em Itaboraí, que às vezes eu quero ficar em Itaboraí, mas Deus não quer que você fique em Itaboraí, quer que você ande. E é isso. Né? E Pedro aqui foi... Deus disse a forma que ele ia morrer. Outros levaria ele, e ele foi parar em Roma. E no meio do gentio. No versículo 19, que é o seguinte, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro a vida e glorificasse a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Até aqui. Bem, essa é a passagem bíblica que eu tinha que falar. Agora eu vou falar a minha experiência da madrugada. 3h26 ou 28 da madrugada, o Senhor me acordou. Quando eu acordo, eu vejo sempre o relógio, para confirmar se é Deus mesmo, porque Ele me chama mais ou menos essa hora para orar. Às vezes, quando chama e você ora e não tem nada a revelar, é só para orar mesmo e dormir. Às vezes chama para orar, interceder por irmão, para as pessoas que vêm à mente. Eu veio interceder para o pessoal da minha igreja, estava intercedendo. Aí quando eu estava de olhos fechados, ajoelhado, intercedendo, o Senhor me levou em mente a praça aqui, que eu tenho uma pracinha. Tem a praça de Itaboraí, tem outra pracinha de Jardim Imperial aqui. Levou minha mente ali. E eu estava ali na praça, olhando no alto, estava no alto olhando. E vi que Deus me mostra muito o mundo espiritual. Às vezes de olho aberto, de olho fechado, às vezes dormindo, às vezes acordado. E eu estava acordado, orando, de joelho. Na sala, eu saí do meu quarto, fui para a sala, joelhei ali perto do sofá e comecei a orar, interceder pelas pessoas da minha igreja, pelo meu pastor. Eu estou no Ministério MI, Ministério de Restauração, Ministério de Restauração Internacional, aqui em Itaboraí, ali em Três Pontes. Meu pastor se chama Jomar. Aí o que é que acontece? Eu estava intercedendo por ele, para a família dele, para todo mundo, para as pessoas, membros da MI, um por um. Estava intercedendo, porque Deus me tocou para interceder já há vários dias por isso. Intercedendo pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelas minhas netas,
os outros que não são netos, mas são filhos dos meus sobrinhos, são como netos, né? E também filhos de conhecidos, mesma idade, eu tenho como netos também, tem uma opção. A minha família, as minhas irmãs, eu sou tio, avô, tio, trisavô e assim vai. Eu intercedo por todo mundo. Tudo que vem à minha memória, eu venho intercedendo. Aí o Senhor me mostrou ali, deu minha mente na praça de Itaboraí. Eu estava na praça ali de Itaboraí, não, de Jardim Imperial aqui. Ali do lado da rua que tem o show ali de todos ali, que tem um negócio ali, show. Veio uma mulher vindo, na minha visão, uma mulher velha, mas aí na visão eu sabia que era um demônio, um espírito de demônio. E velha, na forma de uma mulher velha, andando, vindo ali, a coisa. Eu comecei a repreender, porque eu reconheci logo que era demônio. Eu comecei a repreender, meu corpo todo arrepiou, como agora estou arrepiado. Estou falando dessa experiência, me arrepiou. Repreendeu o poder de Satanás, o espírito de Satanás, aquele espírito que existe na macumba ou em alguma coisa, no candomblé, outras coisas, existe espírito que se fala vovó, espírito assim. Tem o espírito da pombagira, que a gente sabe que é uma mulher, né? Mas aquela é uma mulher velha, a gente sabe que é o tipo de uma vovó. E traz todas as maldições do diabo, todas as coisas, enfermidade e assim. Eu comecei a repreendê-la, em nome do Senhor Jesus, repreendê-la. Meu corpo todo arrepiou e repreender. Depois daquela visão, Deus me levou em visão. É engraçado, é como fosse estar vivendo, é como se fosse. Há uma autoestrada, uma autopista, onde via muitos carros, ônibus, caminhões, motos, e via uma moto cair e os carros passar por cima, e um espírito maligno na estrada fazendo acidente. E eu comecei a interceder, repreendendo. O Senhor me deu essa autoridade de repreender, e eu comecei a repreender. Repreendi, depois que eu parei ali, levantei, ainda fui para a cama, ainda deitado na cama, ainda acordado, começando a repreender, ainda vendo ainda a visão, ainda vendo ainda, de olhos abertos, vendo a visão da autopista, a estrada, e começando a repreender. Repreender. Deus usa eu assim. Leva a minha mente a lugares que eu nunca conheci, a pessoas que eu nunca conheci. Uma certa vez, Deus me levou numa casa, entrando dentro de uma casa, uma visão no alto. Na autopista eu estava vendo como se estivesse vendo de cima, assim. Nessa casa eu entrei, estava uma mãe e uma filha discutindo e coisa, e o Senhor pedindo para eu orar, para interceder. Nem conhecia quem é, para ter calma, trazer calma aquele lá. E é assim que Deus usa. Domingo eu estava na igreja, foi Santa Ceia. O Senhor me deu, eu estava ali orando, Santa Ceia. Ele me mostrou, me transportou em espírito, mostrou eu dentro de uma pessoa, vi o cérebro da pessoa, algo dentro do cérebro, e depois me levava no intestino da pessoa e via, e lá estava alojado um demônio, corroendo essa pessoa. Eu via como fosse aquele aparelhinho que entra assim no coloscopia, ou coloscopia, endoscopia, entra dentro da pessoa e vira no intestino. Aí eu via assim, entrando dentro do intestino da pessoa, indo assim, minha mente, e via alojado lá, como fosse uma lacraia, mas mais gordinha, branca, um demônio dentro da pessoa, corroendo a pessoa. E o Senhor mandou eu ir para a porta da igreja e profetizar para essa pessoa. Porque não estava dentro da igreja, estava fora, era na vizinhança. E é assim que Deus me mostra. Estava também outra pessoa na igreja com peso, um
pensamento, um peso, algo negro atrás dela também, eu não pude falar com ela que era. Mas Deus tem me mostrado. Às vezes os nossos pensamentos também atraem coisas malignas. Deus me usa assim, para interceder à distância. Eu vejo as coisas, o mundo espiritual, ver as coisas para interceder. Deus dá esses dons para a gente interceder. Ele me acorda de madrugada para interceder pelas pessoas. E muitas das vezes interceder por pessoas que nem conheço. E damos autoridade sobre os demônios. Damos autoridade. Porque muita coisa acontece, tanto acidente como doença, ou como briga, confusão, ou rixas, são demônios. Muitas das vezes é o ego humano que é usado pelos demônios para fazer aquilo. Mas a maioria das vezes, 99% é demônio. Às vezes não incorporado, às vezes influenciando. Nem tudo ele incorpora, mas influencia. E a gente temos que ter esse entendimento. E também Deus me tocou para falar das visões, não para me engrandecer. Porque muita gente nas igrejas tem dons e não entende os dons. Eu tive dons desde a infância, vi as coisas desde a infância e não compreendia. Demorou porque não tinha ninguém para me ensinar. Não tinha ninguém perto que tinha os dons, ou que entendia dos dons para me ensinar. Que eu conheci na igreja presbiteriana tradicionalíssima, que dizia que os dons tinham acabado, com João Batista. E não é. Deus tem dado os dons, subiu alto, levou cativo o cativeiro, levou a chave da morte do inferno e deu dons aos homens. Terão visões, profetizarão. E às vezes os dons não é só aqueles dons que você entende dentro da palavra. Dons, esse dom de eu ver as coisas, entrar dentro das pessoas, ver o demônio agindo dentro das pessoas ali, vendo um acidente no alto, o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, no alto de autopista, levar-me em espírito em outros lugares, como ali na praça, Jardim Imperial, é um dom. Mas não é um dom para a gente só ver, é para interceder, para repreender a força do inimigo, o poder do inimigo, que às vezes não tem naquela madrugada outra pessoa para orar e interceder. Para Deus dar paz nas nossas ruas, paz nas nossas famílias. Entenda, você tem dons que Deus vos deu, mas talvez não tenha quem te ensine. Demonstra que nós temos os mesmos dons, às vezes temos os mesmos dons, às vezes temos coisas que não compreendemos, mas os dons são dados e Deus não tira, a não ser que você for muito rebelde à palavra de Deus. Deus te dá dons, é para interceder, é para ser igual Pedro ali, ó, se te leva para onde não quer ir. Eu queria ir lá na Praia de Itaboraí ver o negócio? Não queria. Eu queria ver a autopista do acidente da moto, os carros querendo passar por cima e vendo o demônio do lado, ou algo preto escuro vendo do lado. Depois Deus me mostrou, de manhã cedo, quando estava acordando, Deus me mostrou outra visão, um outro demônio, toda com força de mulher, toda vestida de preto. Não era a morte, não, porque a morte eu já vi, em olhos vistos, o espírito da morte, e sei reconhecer. Mas toda vestida de preto, manto preto, querendo fazer mal às pessoas. E eu ali comecei, já acordado também, de manhã cedo, era 8 horas da manhã, eu tinha levantado, e Deus mostrou aquele demônio em tal lugar, e eu comecei a repreender ele, repreender o espírito de Satanás. Te repreendo em nome do Senhor Jesus. Seja o que ele estiver fazendo em tal lugar. Repreenda. E eu vim de olhos abertos. Estava acordado também, andando na casa, quando vi aquela visão. Deus dá.
muitos anos atrás, quando eu estava com 23, acho que 23 ou 22 anos, eu trabalhava no mercado, eu estava em casa na hora do almoço, fui pentear o cabelo para voltar para o mercado, o espelho se abriu e eu vi uma amiga minha, era magrinha ela naquela época, não sei nem como ela está agora, trabalhava no mercado também, andando ali na Praça Carioca, andando para cima e para baixo, questionando ela não era crente ainda, estava em fase de se converter, questionando porque Deus perdoa, porque Deus perdoa. Aí eu peguei a bicicleta e fui para lá. Deus já tinha me mostrado que era na praça da Fonte Carioca, que ela estava lá, fui lá. O espelho se abriu, assim, como se estivesse vendo uma tela de cinema, ela andando para cima e para baixo, questionando Deus. Cheguei lá e encontrei ela na mesma posição, questionando Deus sobre isso. E eu expliquei que não existe pecado grande, pequeno, que a pessoa mata, rouba, faz isso, acontece. Para Deus, tudo é pecado, é igual um pecado de mentira. Você mentir para o irmão é o mesmo pecado de matar. Basta simplesmente se arrepender e crer em Senhor Jesus e ser salvo. Não existe pecado grande, pecado pequeno, existe pecado. E Deus me usou ali. Ali que eu comecei a compreender o dom que Deus tinha me dado. E às vezes tem coisas que Deus me mostra que eu não posso falar. Tem coisa que mostra a pessoa, estou conversando com a pessoa, Deus está me mostrando algo da pessoa, eu não posso falar. Que a pessoa não vai entender, não vai compreender, é só para interceder. Ficar na paz. Eu vou começar a contar as minhas visões para vocês. Para que seja estimular alguém que esteja passando nesse mesmo processo de Deus, tem dons e não entende os dons que Deus dá. Toda vez que Deus me der um dom, me der uma visão, eu vou repassar aquilo que Deus me autorizar a repassar. Ficar na paz e as ricas beneficências do Espírito Santo repouse sobre a sua cabeça, sobre todos vocês, a sua família. Que as bênçãos de Deus, em nome do Senhor Jesus, te alcance num bom momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.